Estamos iniciando mais uma live com Márcio Macedo, que estamos fazendo todas as terças e quintas. É uma alegria estar com vocês dialogando sobre diversos assuntos. Hoje foi um dia quente lá em Brasília, né? 400 entidades, mais 7 partidos pediram o impeachment do presidente Bolsonaro. É a primeira vez na história que é um pedido coletivo de impeachment. Então, é um momento muito importante. Então, esse processo se inicia hoje, né? O pedido de impeachment, foram relacionados vários crimes, desde... Estou aqui... Vários crimes de responsabilidade foram cometidos por Bolsonaro, desde contra a Constituição até o Estado Democrático de Direito, as questões de ordem sanitária que ele vem cometendo no país. Opa! O Valdilene está chegando aqui, minha convidada de hoje. Tudo bem. Tudo bem, querida? Eu quero Tudo em paz. dizer que nós estamos iniciando mais uma live com Márcio. A minha convidada de hoje é uma profissional muito respeitada no nosso estado, o estado de Sergipe, que eu tenho muita honra de receber aqui, a doutora Valdilene Martins. Hoje nós vamos tratar de um tema muito, muito importante, que é a violência contra a mulher, a violência de gênero. Então, eu queria cumprimentar a minha convidada de hoje. Eu vou pedir licença aqui para ler uma síntese do currículo dela, que fala por si só. Doutora Valdilene Oliveira Martins é graduada em Administração e em Direito, pós-graduada em Direito Civil e Direito Processual Civil, é advogada da família e criminalista. Atua exclusivamente na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. É vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres da OAB Sergipe, é membro da Comissão Nacional de Advogados Criminalistas Mulher, faz parte do Coletivo Advogados do Brasil, compõe a Coordenadoria Estadual de Políticas para Mulheres da Diretoria de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Inclusão e da Assistência Social do Sergipe, além de ser palestrante, feminista e ativista negra. Eu quero lhe dar muito boas-vindas, doutora Valdilene, dizer da minha satisfação de recebê-la aqui nessas lives semanais que eu estou fazendo para fazer debates sobre temas relevantes do país, do estado, da nossa capital, Aracaju, num momento tão delicado que é o momento da pandemia. Eu tenho buscado tratar temas que têm relação com esse momento que nós estamos vivendo. Esse tema é um tema que se impõe ao debate em qualquer momento. Eu queria, antes de iniciar, como tenho feito aqui, dizer que nós estamos ao vivo pelas redes Márcio Macedo PT, tanto no Facebook quanto no Instagram. Convido vocês também para me acompanhar e seguir no Twitter, que é Márcio Macedo PT. Então, estamos também nas redes de doutora Valdilene, que eu quero cumprimentar todos os seus seguidores, seguidoras. Já lhe apresentei para os meus seguidores, os meus amigos que me acompanham tanto no Facebook quanto no Instagram, Márcio Macedo PT. E quero me apresentar para os seus seguidores que estão aí. Eu sou Márcio Macedo, sou biólogo de formação, professor, com mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente e professor da Rede Pública do Estado de Sergipe. Eu quero cumprimentar todos os seus seguidores e dizer que hoje nós estamos convidando vocês para fazer um debate que eu considero da maior relevância no nosso país. Eu queria iniciar dando hoje os dados da Covid-19. O planeta hoje ultrapassou os seus 5 milhões de casos e com 328 mil mortes. O Brasil tem 296, 113 mil casos da Covid-19
é o terceiro no planeta hoje e já tem 19.156 mortes no nosso país. Isso não são números, são vidas representadas por números que foram ceifadas. Sergipe são 4.227 casos, sendo que 69 mortes. Em Aracaju, 2.662 casos e 29 mortes. Então, no Brasil hoje são 296.113 casos com 19.156 mortes. Em Sergipe, 4.277 casos com 69 mortes. E em Aracaju, 2.662 casos com 29 mortes na capital dos sergipanos. Doutora Valdilene, nós somos herdeiros de uma sociedade escravocrata, machista e autoritária, além de patriarcal. Eu queria muito, eu vou ouvir mais a senhora hoje do que o que eu vou falar, mas diante disso aqui vai ser um debate com a senhora falando mais, porque eu acho que esse tema, a senhora é especialista, tem dedicado sua vida a isso, e eu queria muito que nós aprofundássemos o debate aqui hoje. Para iniciar, eu queria saber como é que a senhora está na quarentena. Está tudo bem? Está enfrentando esse momento? Como é que estão as coisas por aí? Bem, Márcio, bem-vinda. Chamar você de Márcio, você é um menino jovem, acho que dá para ser meu filho, não sei quando você tem. Para mim é satisfação estar aqui falando com você, um prazer, fiquei honrada de receber seu convite. Agradeço o espaço, também você já me apresentou para os seus seguidores, e a luta é essa, todo dia, toda hora, e eu estou nessa luta há muito tempo. Eu ouso dizer que eu estou nessa luta desde que eu me entendo por gente, porque não com os recursos e a técnica que eu tenho hoje, mas eu sempre fui uma pessoa diferenciada, sempre bati contra o sistema, tudo isso aí que você descreveu, do patriarcado, do machismo, eu sempre tive problema com isso em toda a minha vida, sempre bati contra isso, só que eu não entendia, né? Na forma técnica que eu entendo hoje. Então, aqui, particularmente, meu marido, minha mãe mora aqui comigo, minha mãe tem 81 anos, eu tenho um filho de 26 anos, mas ele mora só no apartamento. Nós, nossa família, minhas irmãs, meu irmão, a família do meu marido, nós estamos bem. A gente tem condições de superar esse isolamento. Meu marido é funcionário público, eu também. Meu filho também, a gente só tem ele. Meu marido tem outro filho que também é concursado. Mas assim, a nossa família tem uma estrutura que não é a realidade da maioria das famílias. Então, eu estou bem, mas ao mesmo tempo você não fica bem pelo que você sabe. Porque, no meu ponto de vista, nada que nós estamos sabendo hoje, essa pandemia não trouxe nada novo. Ela só fez jogar na nossa cara de verdade a fome, a desigualdade social, a violência dentro de casa, o desemprego, né, a falta de saneamento básico, a desestrutura das políticas públicas, o descaso, né, generalizado de alguns gestores. Então, assim, tudo que todo mundo já sabia, mas agora diz, não, peraí, a pauta está travada, só vai votar alguma coisa agora quando destravar essa pauta. Eu entendo assim. Então, a gente está bem em termos de estrutura financeira, alimentar, a gente está bem, mas ao mesmo tempo a gente não fica bem porque a gente entende que as outras pessoas não estão. E a realidade da maioria é essa. Então, da angústia. Eu, no começo desse isolamento, que eu pensei que ele ia durar menos, eu fiquei muito assim, sem concentração. Eu tenho insônia, já tenho insônia. Eu dormia uma média de 3, 4 horas por noite. E hoje eu tenho noites e noites, nem claro, eu não consigo dormir por conta dessa intranquilidade. E a preocupação aqui com a gente meu marido e a mãe dele é idosa, mas como ela mora numa fazenda, tá tudo mais tranquilo, né? Que ela já tem um isolamento natural. E minha mãe aqui, que tem 81 anos, que a gente tem esse cuidado com ela. Meu irmão vem aqui, ou a gente faz ligação de vídeo para ela ver todo mundo. Meu menino vem de longe, fala com ela, mas ninguém assim entra para ter acesso. E quer queira, quer não, as pessoas idosas estão sofrendo muito, as crianças e as pessoas que não têm estrutura, né, de casa. Porque você entra no quarto, você vai para a sala, você assiste TV, tem 2, 3 TV, tem ar-condicionado, e a pessoa que mora num cômodo só, com várias pessoas dentro. Então é isso, eu me preocupo muito, eu não estou bem por conta disso.
Eu também, doutora. Eu tenho a mesma opinião da senhora. Posso te chamar de você também? Que nós Esse é somos... você, menina, fica à eu, vontade. tenho, eu tenho um cara de novinho, de novo, mas não sou tão novinho assim, não. Pois eu pensei que era, então. Mas repare, eu também tenho essas mesmas preocupações suas. Por exemplo, graças a Deus eu posso estar em casa com a minha família, minha mulher está trabalhando remotamente, eu também, os meninos estão tendo aula É, remota, eu tenho procurado ter uma disciplina grande para poder trabalhar muito, ocupar, além das minhas atividades profissionais, poder dar uma contribuição também para as pessoas que estão em situações difíceis, né? Eu também tenho muita preocupação com quem não tem lá, com quem estão nas ruas nesse momento expostos, quem está em condições em unidades subnormais, é um número muito grande. Por exemplo, na capital sergipana tem você pode ter mais de 100 mil unidades habitacionais em condições muito precárias, né? Que as pessoas como é que estão vivendo, né? Muitas outras que não têm trabalho, que são ambulantes, que são trabalhadores informais, que verdade. são feirantes, que não têm a sua renda fixa, que tem que trabalhar para sobreviver. Então a gente tem aproveitado também esse tempo para fazer cobrança do poder público, para cumprir o papel que cabe, para garantir com que as pessoas tenham sustento e poderem cumprir uma quarentena e se livrar de uma doença tão letal, com uma capacidade tão grande de proliferação e com a letalidade assustadora. Então, eu também tenho procurado isso, trabalhar, me angustio com a situação que as pessoas estão passando, a imensa maioria da população está exposta ao vírus de forma muito direta, muito frontal. Pois é. E temos tentado aqui ajudar nesse sentido, além de participar dessas redes de solidariedade, para ajudar na distribuição Isso. das básicas, que tem gente com fome que não tem mesmo, ajudando as instituições filantrópicas que estão contribuindo como posso, como cidadão, que estão na linha de frente fazendo um trabalho. Eu também tenho uma mãe de 87 anos, que eu fico preocupado, ela está isolada na casa dela, mas não é brincadeira, tem que estar monitorando, orientando, né? Tenho uma filha também mais velha, além dos que moram comigo, uma filha mais velha que é médica, então está na linha de frente na luta pelo coronavírus, então todos os dias... Preocupa, né? Ela até testou agora, mas graças a Deus deu negativo, mas sempre uma atenção grande. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu estava olhando os dados do dossiê da violência contra as mulheres. Você pode me confirmar? A cada 11 minutos, uma mulher é estrupada no Brasil, dados de 2019. A cada 24 minutos, uma mulher é assassinada. A cada 1 minuto, 5 mulheres são espancadas. A cada 1 hora, 503 mulheres são vítimas de agressão. Em Sergipe, dados do portal Contexto UFS, a cada 1 hora, uma mulher é agredida. Aconteceu 47 feminicídios, 212 estupros e 9 mil casos enquadrados na Lei Maria da Penha. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses tristes números que assolam o Brasil e que assolam o estado de Sergipe e a capital sergipana em relação à violência contra as mulheres. Olha, os dados, os índices, as pesquisas têm que existir, porque é com base nelas que se fazem políticas públicas, né? Então, os dados que você disse agora, sem desmerecê-los porque eles são necessários, eu ouso dizer que todos eles são muito maiores do que o que está aí. Esses números são insuficientes dentro da realidade. Né? Eu ouso dizer que tem muita cifra oculta em todos esses índices. Se a gente vê e se assusta, imagine se a gente visse de fato o que acontece na realidade. Então, assim, aqui em Sergipe, agora em 2020, já aconteceram 7 feminicídios e 2 tentativas, né? Aqui em Sergipe. Eu digo a você que tenho certeza que o índice de estupro, principalmente, que é um crime assim, que a vítima, né, fica muito constrangida, muito envergonhada, e ainda toda violência contra a mulher sempre é muito julgada. Toda violência.
quando a vítima é mulher, o crime é visto de forma diferenciada. Então, os estupros, a violência doméstica, todos esses crimes, tudo que você relatou aí, eu tenho certeza que a gente pode, no mínimo, triplicar. Sabe? No mínimo, a gente pode triplicar. E é lamentável, é triste, porque nós vivemos uma barbárie. É uma barbárie. Nós estamos nessa pandemia do coronavírus, mas a violência contra a mulher também é uma pandemia, porque ela está em todos os países do mundo, de forma mais grave ou menos grave, dependendo da cultura. Mas é uma coisa que existe em todo o mundo. Infelizmente, nós detemos o 5º lugar no mundo do país que mais mata mulheres, pelo simples fato de serem mulheres. Precisou vir a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma conquista, mas o ideal é que não tivesse precisado nunca que se fizesse uma lei como a Lei Maria da Penha. Porque precisou fazer uma Lei Maria da Penha para que os homens entendam, esses homens, né, que eu gosto de separar, que os homens não são todos iguais, esse tipo de homem que replica o machismo, que vê mulher como coisa, como extensão do seu patrimônio, que eles entendam que nós não somos coisa e que eles não têm poder de vida e de morte sobre nós. Aí, então, esses índices, eles refletem, né, o estado doentio que eu falo, doentio não no sentido de patologia para se tornar inimputável, né? Não é isso que eu estou falando, mas assim, a cultura que é construída, o patriarcado que tece o machismo, né, que tece a misoginia, que é o ódio pelo feminino, e que silenciosamente bota em cada fala e em cada ação nossa, quando a gente diz, prenda suas cabras que meu bode está solto, esse menino vai crescer e vai pegar todas, vai sair ao pai, né? Que menino danado, que não fica com uma namorada, essa menina vai consertar este menino, seu marido ele vai melhorar quando casar, ele é um namorado ruim, mas quando casar ele melhora. Quando a gente imputa toda essa responsabilidade a uma mulher e cria um homem de uma forma completamente irresponsável, priorizando a liberdade total, a promiscuidade, a irresponsabilidade com relação à prevenção, à anticoncepção, a irresponsabilidade com relação à paternidade, quando a gente diz que filho é de mãe, que quem pariu mateu aqui balança. Então, assim, é toda uma estrutura, né, cultural que traz e que reflete nesses dados, infelizmente, esses índices terríveis que nós vivemos é um genocídio, é uma barbaridade o que se faz com as mulheres, e a gente se vê sabendo que esses dados não são a realidade. Então, assim, é uma coisa indignante que a gente precisa fazer alguma coisa, e a gente tem que iniciar mudando a forma que nós educamos nossas crianças. Doutora Rodilene, então, assim como na Covid-19, os dados são subnotificados, né? Os dados são muito maiores do que o que a estatística consegue contabilizar. Como se manifesta a violência entre nas mulheres? De que forma? Quais as maneiras mais frequentes? Quem são seus algozes? Doutora Rodilene. Então, olha, a violência contra a mulher, ela ultrapassa tudo que é pregado. Porque o que é dito a gente? Quando a gente fala em violência, vem logo na mente da gente o quê? Lesão corporal. Né? É o tapa, é o murro, é a facada, é o tiro. A gente só pensa nesse tipo de coisa. Ah, quebrou o braço, quebrou as costelas, deslocou a mandíbula, que é isso que a gente vê. A violência explícita no corpo da vítima. Só que a violência doméstica e a violência familiar e a violência de gênero, elas extrapolam tudo isso. A violência está até numa fala, né? Numa coisa que a gente diz quando a gente cria uma filha e diz que ela não pode ter determinada profissão. Quando a gente cerceia todo o direito de ir da menina dizendo, não, você não pode porque você é menina, você só pode sair com seu irmão, você não pode dirigir, você tem idade de dirigir, mas você não vai dirigir porque você é mulher, você não pode ir para determinado lugar porque você é mulher. Então, tudo isso inicia com a base familiar, desde o seio familiar, que a criação é diferenciada, a criação é sexista, nós temos 2 pesos e 2 medidas com relação à moral, né? O que é imoral para a mulher não é de regra para o homem, pelo contrário, o que é imoral para a mulher é que o faz o homem ser visto como homem. Por exemplo, a prática excessiva e promíscua de sexo
para a mulher é completamente errado, mas para o homem é visto como reforço da masculinidade. Então, nós temos 2 pesos e 2 medidas na moral, na educação de nossas crianças. A educação não é inclusiva, a gente não aceita o diferente, a gente ensina em casa que o diferente é errado e que o comum é que é o certo. Né? A gente faz com que as pessoas entendam e discriminem o diferente como uma coisa ruim. E isso começa desde casa. Desde casa, é na escola, é na sociedade, é no trabalho. Então, a socialização de uma pessoa não se dá só no seio familiar. Então, em todos esses lugares que a pessoa anda, né, a mulher é ensinada a não ter autoestima, o homem é ensinado a não se preocupar, não ter o cuidado, não, assim, ele não se preocupa, ele não pode cuidar dele, ele não cuida de casa, ele não cuida de filho, ele não cuida da família, ele não cuida de pai, de idoso, de mãe idosa, ele não cuida da esposa. A mulher não se preocupa com ela mesma, a mulher que se preocupa com ela mesma é egoísta. A mulher tem que ter uma identidade até determinado ponto, enquanto ela é solteira, casou, ela deixa de ser tudo que ela quis ser, ela passa a ser só mãe e esposa. Então, no meu ponto de vista, todo esse contexto de violência, ele é criado e ensinado desde casa. E aí nós temos a violência física, que é que todo mundo conhece. Nós temos a violência moral, que são os crimes que estão no Código Penal, que é injúria, calúnia e difamação. Né? Nós temos a violência psicológica, que essa é terrível, porque a mulher pode estar plena, linda, maravilhosa, fisicamente por fora, e pode estar destroçada por dentro, né? Que é aquela que, sobretudo, a violência psicológica, sobretudo, acaba, destrói com a autoestima e com a identidade da mulher. Né? É aquele terror psicológico, é aquele controle que é confundido com cuidado, né? Aquela sujeição, limitação do direito de viver, tudo isso. Nós temos a violência sexual, que ela está na questão de querer que a mulher faça sexo no momento que o homem quer, das formas que ele quer, com as práticas que ele deseja, né? Desconsiderando o consenso, desconsiderando a vontade da mulher, a proibição de tomar contraceptivos, a proibição de ter uma vida plena e de ter um controle de geração, ter um controle de natalidade dentro do relacionamento. Que, inclusive, em vários casos a gente vê que tem homens que querem mesmo que a mulher tenha mais filho. Quanto mais filho tiver, como disse, mais controlada ela está. Né? A gente vê muito isso e ele se vê como mais homem, né? A cada filho que nasce, mais homem com o poder maior, principalmente o poder financeiro. E tem a violência patrimonial, que essa é pouquíssimo conhecida, Márcio, que é aquela violência que a mulher não pode estudar, não pode trabalhar, ela não, o casal tem carro, mas ela não dirige, ela não sabe o patrimônio da família, que patrimônio é, ela trabalha, mas o dinheiro é todo na mão dele, ou então ela não pode trabalhar, que ele não deixa, ou então ela nem chega a receber o dinheiro que ele mesmo adquire. Inclusive agora, com esse benefício que o governo federal deu, está acontecendo uma nova forma de violência contra a mulher, quando esses homens, que muitas vezes não têm nem contato com a criança, ou está separado, ou eles estão dedicados, eles vão lá, receber o auxílio emergencial, recebem a parte que cabe à criança, e não, quando a mulher chega, eles já receberam. Ou então ela vai e recebe e eles tomam. Então está acontecendo isso também, é mais uma modalidade de violência contra a mulher. E aí as violências todas que a gente vê na fala, né? Essa mulher, assim, até a questão de você dizer assim, você nunca casou, você não tem filho, a violência de imputar para a gente o casamento e a maternidade compulsória. Nós vivemos numa sociedade que, por ela ser patriarcal e machista, ela não respeita o nosso não. Quando a gente diz não, principalmente a um homem, quando a gente diz não, a gente pode ser morta, a gente pode ser estuprada, a gente pode ser assassinada, a gente pode ser lesionada. Né? E quando a gente diz sim, né, a sociedade não nos respeita. Acha que aquele sim não deveria existir, por quê? Principalmente quando se trata de relacionamento e de uma questão afetiva. Quando a gente diz não àquele homem, a gente não tem direito de dizer não. E quando a gente diz sim, a gente é tida como sem vergonha, como safada. Né? E quem são os algozes dessas mulheres? Que você bem perguntou e eu acho excelente, porque a gente tem que deixar claro. O algoz da mulher em situação de violência, assim como o algoz da criança, do adolescente, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência,
que sofre violência doméstica é a pessoa que a vítima ama. O pior de tudo é isso. Porque quando o seu algoz é uma pessoa que você não conhece, que você não tem um relacionamento, chegou na rua, uma pessoa lhe assaltou, roubou uma bicicleta sua, roubou um celular, roubou seu carro, você não conhece aquela pessoa, você cria ódio, você vai para essa boletim de ocorrência, você quer que tenha todas as providências cabíveis, mas quando é a pessoa que você ama, quando é um filho, quando é um marido, que 70% dessas mulheres têm filhos com seus agressores, dependem financeiramente deles. Talvez aí seja um dos pontos da subnotificação também. Né? As pessoas sem dúvida nenhuma. Têm receio de denunciar, de contar para outra pessoa e para as autoridades. Né? Sem dúvida nenhuma, até porque, Márcio, o relacionamento abusivo ele tem estágios, né? Ele tem aquele período de tensão, tem a violência e depois tem um período de paz. Tem pessoas que vivem nesse relacionamento 20 e 30 anos sem perceber. Ele agora tá bom, ele vai melhorar. E realmente melhora, ele até promete, mas depois volta tudo de novo. E quando a violência volta, justamente, quando a violência volta, a tendência é voltar mais severa. Né? Mais severa, a ponto de chegar ao feminicídio. Então, mulher, tenha paciência, ele vai melhorar, homem é assim mesmo, ruim com ele, pior sem ele. O que Deus uniu, o homem não separa, a mulher sabe, edifica a sua casa. Tudo isso é colocado na cabeça da mulher. Ela é julgada quando denuncia, porque dizem que ela destruiu a família, e ela é julgada quando não denuncia, porque dizem que ela não presta e que ela gosta de apanhar. Então, é uma coisa terrível, é uma coisa... Olha, a violência doméstica é uma coisa bárbara. E a gente não pode atrelar a Lei Maria da Penha à prisão, apenas à prisão do réu. Porque a prisão do réu é um dos eixos. A Lei Maria da Penha tem 3 eixos. Então, a punição e responsabilização é um desses eixos. E a gente tem que observar os outros. A prevenção pela educação, assistência jurídica, psicológica e social, tanto à vítima quanto ao réu, para que ele não reincida naquela conduta. Então é um contexto muito complexo. Entendeu? A Lei Maria da Penha é uma conquista da cidadania. Né? Eu ia te fazer essa pergunta, você destrinchar um pouco o que é que ela reza, quais são as pessoas que estão nos ela é uma conquista do nosso debate. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa. Volto a dizer. Doutora Valdilene, a senhora estava falando Sim. aí, eu me lembrei de uma coisa. Eu tinha uma curiosidade muito grande, porque que no Bolsa Família, quem recebe o dinheiro é a mulher. Aí eu perguntei ao presidente Lula, num dos diálogos com ele, a gente estava na caravana, e um dos diálogos com ele disse: presidente, eu tinha uma curiosidade que eu nunca te perguntei. Por que o senhor, como é que chegou a ser a mulher para receber o recurso do Bolsa Família? Ele disse: não, foi uma decisão minha. Eu disse: mas por quê? Ele tem um histórico também de muita... O pai dele maltratou muito a mãe, né? Cometeu muita violência contra a mãe dele quando a dona Lidu, e ela se separou dele e criou os filhos sozinha, né? Ele me falou uma coisa que eu não esqueci nunca. Ele disse: olha, o homem, quando recebe aquele dinheiro, ele acha que o dinheiro é dele. Isso. E ele vai usar com... Aí usou de forma muito simples, falava, vai tomar cachaça, vai atrás de outra mulher, de rapariga, vai gastar o dinheiro. E a mulher, ela, em virtude de todo o processo de sociedade patriarcal, machista, tá? Mas a mulher, ela tem responsabilidade com a família. Então, aquele recurso que chega, ela sabe que não é dela só. Aquilo é para o sustento da família dela como um todo. Isso me marcou profundamente, que eu estou vendo agora nas suas palavras aí muito elucidativas sobre esse tema. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a Lei Maria da Penha, os seus detalhes, o que é que ela reza e como está a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Então, só reforçando o que você falou aí, de fato é isso aí. As mulheres, elas vão receber esse auxílio, por exemplo, esse auxílio ou o Bolsa Família, o que for, elas saem com o dinheiro na mão, elas vão direto para o supermercado. Ou para a mercearia, para onde for, para comprar comida para os filhos. Comida. Eu estava vendo no Face alguma coisa, uma pegadinha que alguém fez. Que uma mulher, ela tinha, parece que 5 minutos para entrar no supermercado. Um rapaz faz uma pegadinha sempre. Entrar no supermercado e comprar alguma coisa que ele ia pagar. Ela foi direto na seção de fralda e de leite. Entendeu? Então, assim, ela foi na sessão de fralda e de leite e ficou super emocionada, porque ela disse que o filho estava na casa da mãe, porque na casa dela não tinha o que comer, e que ela ia poder trazer esse filho
para passar pelo menos uns dias com ela, que aquele leite, aquela fralda que ela estava podendo comprar. Então, a mulher, ela tem essa visão de se preocupar com a família, com o contexto familiar, não que os homens não tenham, gente. Olha, quando a gente está falando aqui, a gente está falando na regra, né? Toda regra tem exceção. Tem homens que são excelentes pais, tem homens que são excelentes companheiros. Eu mesmo sou casada há 28 anos, tenho um filho de 26 anos, então assim, tem homens que sabem ser parceiros, sabem ser companheiros. A gente está falando no que a gente vê de regra. Por isso que o Bolsa Família é entregue à mulher, por conta dessa responsabilidade que ela tem, de fato, e que ela cumpre. E aí, você falou da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é a terceira melhor lei do mundo, né, eleita pela ONU. Foi, sim, uma conquista, sem dúvida nenhuma. Foi uma conquista para o direito da mulher, porque o direito há muito tempo não respalda mais a sujeição feminina. Só que tem um detalhe, ela foi uma conquista porque nós vivemos num país de bárbaros. Entendeu? Porque um país que tenha um mínimo de decência... Não precisaria da Lei de Maria da Penha. Justamente, um país que tem um mínimo de educação, né? Um mínimo de compreensão de que a mulher é um ser humano, um mínimo de entendimento de que as pessoas são iguais em direitos e obrigações, não precisaria ter uma lei dessa. Ela foi uma conquista por conta da barbaridade e da beligerância que as mulheres vivem no Brasil. Nós vivemos sob a égide do medo. O pêndulo do estupro balança sobre a cabeça de todas as mulheres, independente de idade, independente de beleza, independente de qualquer coisa, de etnia, de qualquer coisa. Nasceu mulher, o pêndulo do estupro está balançando sobre a cabeça. Né? É criança, é adolescente, é mulher na fase mediana, é mulher idosa. Todas as mulheres estão sob essa preocupação. Quando você vai buscar o carro no lugar, quando você sai de noite, quando você vai para qualquer lugar sozinha, quando você vai trabalhar, que a maioria dos estupros, quando acontece fora de casa, é no percurso de trabalho da mulher. Né? Então, assim, o homem só se preocupa com essa questão do estupro quando ele vai preso. Quando ele vai preso, porque lá tem outros homens, entendeu? Então, essa aplicabilidade da lei hoje, a lei é de 2000, ela vai fazer 14 anos, né? E na barbárie lá tem a lei do olho por olho, dente por dente. Pois é. Então, a Lei Maria da Penha vai fazer 14 anos esse ano, e assim, eu ainda percebo que não existe uma aplicabilidade plena. Ela ainda não tem uma aplicabilidade plena. E vou dizer a você por quê. Porque assim, a Lei Maria da Penha ela tem um contexto muito maior do que qualquer outro. Ela tem esses 3 eixos que eu disse aqui, que precisa de toda uma estrutura para que ela funcione de forma plena, efetiva, eficaz e eficiente. Por quê? Porque tem que ter a rede de atendimento a essa mulher funcionando. Essa mulher tem que ter uma estrutura que não é só você prestar um boletim de ocorrência e pedir medida protetiva e tudo está resolvido. Não. Essa mulher tem que ter uma estrutura para depois. A maior parte delas não tem uma independência financeira, mesmo que trabalhe, mas a renda daquele homem é fundamental para Doutora Valdirene, eu vou... Sim. Desculpe lhe interromper, mas eu queria colocar mais uma pergunta em torno dessa que eu estou vendo que a senhora vai derivar para isso aí. Sim. Que eu tenho curiosidade também de saber. Claro que isso que você falou é sistêmico, a exposição da mulher à violência. Mas qual o perfil da maioria das vítimas da violência feminina? Quais são as mulheres que estão mais expostas, que aparecem mais nos números da violência feminina? Para a senhora poder complementar com essa questão da Lei Maria da Penha. Olha, eu vou dizendo logo a todos e todas que estão aqui. A mulher mulher vítima de violência e o homem autor da agressão, eles não têm um perfil especificamente, porque a violência doméstica e familiar contra a mulher está em todas as classes sociais, em todas as etnias, em todos os lugares. É um fenômeno triste, mas é democrático. Agora, quando você vai para números, vou dizer qual é a diferença. A mulher em situação de violência, qual é a regra? A mulher que tem dependência financeira, a mulher periférica, a mulher negra. Entendeu? Por quê? Porque essas mulheres vão em busca dos sistemas do Estado.
Por exemplo, uma mulher de uma classe mais alta, de uma classe média alta, ela tem condições de contratar um advogado, ela tem condições de fazer o processo dela de uma forma sem passar pela rede, né? Sem buscar um CRAS, sem buscar um CREA, sem buscar a coordenadoria da mulher, entendeu? Sem buscar aquele aparato dos programas, tipo, por exemplo, que uma mulher de uma renda mais baixa precisa, um aluguel social, né? Uma inserção no mercado de trabalho, um curso de capacitação. Então, assim, essas mulheres que aparecem nas estatísticas são as mulheres periféricas, pobres, negras. Por quê? Porque são elas que buscam o Estado que elas não têm outro meio. Então, por isso que as estatísticas são mais... Apontam mais essa... Isso. Não que não aconteça nas classes sociais mais altas que acontece. Mais fragilizadas. Porque a gente sabe que nas classes sociais mais altas as coisas se resolvem com um sigilo maior, né? Não dá o que saber só quando não tem jeito. Né? Então, assim, a rede não é acionada. Né? Uma mulher de uma classe mais alta que sofre um estupro conjugal, ela vai para um hospital particular. Né? Ela não vai só se tornar estatística na Nossa Senhora de Lourdes. Está entendendo? Que é o hospital, a maternidade que nós temos aqui, que trata de qualquer vítima de estupro, independente de ser mulher, criança, adolescente e homem, teve estupro aqui no estado de Sergipe, é lá na Nossa Senhora de Lourdes. Então, agora, o homem autor da agressão, a regra do perfil dele é aquele cara que se levanta de manhã, toma banho e vai trabalhar. Aquele vizinho prestativo, funcionário que cumpre seu dever, que é um profissional competente, que é o tio legal da família. A regra é essa. É um homem cidadão de bem, entre aspas, muito bem visto socialmente, que não tem um processo nem passagem nenhuma na justiça. É aí onde a gente se engana e onde a palavra da vítima é questionada. Entendeu? Sim, pode falar. Aí tem um componente cultural muito forte de onde nós começamos o nosso debate, que é a triste herança patriarcal, machista e escravocrata, que está à raiz do preconceito contra as mulheres negras, que são maiorias. Eu queria também... Tem algum estudo que fale, por exemplo, tem índice de violência alto em mulheres em virtude do preconceito pela orientação sexual, mulheres lésbicas ou bissexuais? Aí é um outro perfil de agressor também. Sim. E outras condições de agressão. Né? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Então, a Lei Maria da Penha, ela se aplica ao gênero feminino, certo? Então, uma mulher trans e uma travesti, uma mulher transexual, ela tem direito, sim, dos auspícios da Lei Maria da Penha, ela enquanto vítima, certo? Agora, autor do crime, réu, pode ser qualquer gênero. Uma mulher pode ser, né, réu num processo da Lei Maria da Penha, num relacionamento lésbico, ela pode ser. Então, o que é que acontece? O machismo, ele é irmão siamês do racismo e da LGBTfobia. É muito difícil você ver um cara machista que não seja racista, que não seja LGBTfóbico. Eu mesmo não conheço. Ele pode ter graus maiores e menores com relação às três coisas, entendeu? Mas o machismo é estrutural para tudo que não presta. Então, se você é um cara machista que replica o machismo, pode ter certeza, não espere nada de bom. Porque ali está enraizado, pode ser menos, ele é menos homofóbico, mas é. Ele é menos racista, mas é. A diferença então, é a escala, né? Então o que acontece? Não tem como, não é desapartado, não. Isso aí é uma estrutura mesmo que forma, como você falou, um país escravocrata que até hoje, se não fosse, se dissesse assim, vamos decidir um plebiscito, decidiriam para voltar à escravatura, porque tem pessoas com essa capacidade. Infelizmente, nos últimos anos, a gente está descobrindo mesmo, parece que abriram as porteiras de tudo que é maligno com relação à falta de caráter, entendeu? E falta de humanidade. E com relação à mulher na orientação sexual, as mulheres lésbicas, então, tem o estupro conjugal, que é muito... o estupro corretivo, que é muito praticado contra elas. O estupro que é praticado para que elas aprendam a ser mulheres, para que elas comecem a gostar de homens.
Então, assim, é um absurdo, como eu disse, que as pessoas não entendem as diversidades, né, da orientação sexual, da identidade de gênero. As pessoas não entendem, têm dificuldade de entender e não aceitam o diferente. Então, infelizmente, nós vivemos nessa sociedade. E aí, essa violência que você falou, ela sobrecai muito mais gravosa, de forma mais gravosa, sobre a mulher negra. Nós tivemos pesquisas ano passado que mostraram que nos últimos tempos, enquanto a violência contra a mulher da pele mais clara reduziu um pouquinho, contra a mulher negra aumentou muito mais. A mulher negra é a que é mais abandonada, é a que mais cria filhos só. Né? Nós temos no Brasil hoje 43% dos lares que são comandados por mulheres sozinhas. Nós temos mulheres, muitas mulheres casadas, que têm marido em casa, mas que são mães solos, né? Então, infelizmente, é essa conjuntura. Tudo precisa ser. É tudo isso aí. Só pode ser mudado. A via principal é a educação. Ou a gente muda essa forma de educar as nossas crianças. Né? Claro que tem outras coisas para serem feitas. Políticas públicas, levar informação, aplicação plena da lei, fortalecer a rede, interagir com a rede, criar mais programas de reestruturação para essas mulheres, de reinserção desses homens, né, numa vida normal. Mas a via principal, sem dúvida nenhuma, é a educação. Doutora Valdirene, eu estava lembrando aqui de 2 episódios que me marcou muito nesse contexto do nosso debate. Quando eu era deputado federal, foi no momento de muitas conquistas das minorias e muitas conquistas sociais no Brasil. Foi no início do governo da Dilma, o país tinha passado pelos 2 mandatos do presidente Lula. E teve 2 episódios lá que me marcou profundamente. Um foi quando da votação da lei das empregadas domésticas. A deputada Benedita estava liderando e me pediu que ajudasse no processo de articulação porque eu tinha vindo de um processo muito intenso, que eu estava liderando o debate sobre o Código Florestal, que eu vi, que é uma das coisas que eu estou misturando as 2 coisas de propósito para dizer. Ali eu senti no chamado Centrão, na bancada ruralista, uma parte da bancada da bala, como a terra é um símbolo de senhor feudal, de senhor do engenho, como essa coisa conservadora, atrasada, que estava ali no limbo, no lodo, e que veio à tona agora com a toma de Bolsonaro. Então, nesse episódio da empregada doméstica, ali eu vi o quanto é forte essa posição, que as pessoas... A lei da empregada doméstica é como se fosse uma segunda abolição da escravatura, porque 90%, em relação à mulher também, porque 90% dos trabalhadores domésticos são mulheres, 70% são negros, né? Então, ali eu vi o preconceito real, enraizado, de uma maioria de deputados que fazem parte do Centrão, fazem parte da bancada ruralista, da bancada da bala, que para passar é porque tinha no comando uma mulher muito valente, que era Dilma, e outra valente na Câmara, que era Benedita, e nós construímos uma maioria para aprovar, mas estou falando isso para exemplificar um episódio na institucionalidade brasileira do que você está falando aí. Então, o último reduto, né, do trabalho escravocrata. Né? Antes da lei, era desse jeito mesmo. Até hoje as pessoas relutam. Mas empregada doméstica tem direitos como os outros empregados. As pessoas relutam ainda. Né? O último reduto, porque lá é onde você vê a maioria das mulheres negras. Né? E as mulheres negras, durante tanto tempo, foram, né, coisa na mão dos senhores de engenho. É isso aí, infelizmente. Doutora Valdirene, para quem está acompanhando o nosso debate, eu quero agradecer aí todas as pessoas que estão entrando, estão mandando mensagem, estão perguntando, está bem animado aí. Eu quero agradecer a participação de todos. Eu estou batendo um papo na live com o Márcio, com a doutora Valdirene, que é advogada, administradora e é militante em defesa das mulheres vítimas de violência no estado de Sergipe. Nós estamos vivendo, como no início da nossa conversa, uma pandemia
sem precedentes na história da humanidade. E nessa pandemia, as pessoas estão confinadas em casa, uma boa parte, há 2 meses, ou um pouco mais de 2 meses. É claro que quem está mais confinado, por incrível que pareça, são as pessoas com melhor poder aquisitivo. Tem pessoas Justamente. que estão expostas para sobreviver. E nessa pandemia, tem dados de aumento da violência doméstica nesse processo de distanciamento social. A ONU, um documento da ONU, Mulheres, que trata sobretudo da América Latina e Caribe, mas ela disse que houve um aumento, por exemplo, na China, de 3 vezes o aumento da violência contra mulheres. Na França, 32% de queixas aumentaram. No Brasil, os dados do Ministério da Mulher, Secretaria da Mulher, dão conta de 9% de aumento de queixas em relação à morte ou à violência contra a mulher. A taxa anual de feminicídio no mundo é de 2,3 mortos por cada 100 mil habitantes, dados recentes agora. No Brasil, dão conta de 4 mortes por 100 mil mulheres, 74% maior do que no resto do mundo. Em São Paulo, houve um aumento agora de assassinatos de 46%, no Acre de 100%, no Rio Grande do Norte de 300%, no Mato Grosso de 400%. Eu não consegui os dados daqui de Sergipe, nem de Aracaju, não sei se a senhora tem. Mas isso demonstra um aumento da violência contra a mulher nesse momento do distanciamento social e da quarentena. Eu suspeito de algumas coisas que esteja acontecendo, mas eu queria que você falasse, que depois eu quero comentar também as minhas impressões sobre isso. Esse aumento nesse momento da pandemia. Na minha opinião, isso não é um aumento, né? Isso é um... Na realidade, tudo que está explodindo. O que estava... É a panela de pressão que estava tampada o que estava embaixo do tapete está vindo... Que deixou de ter o escape, aquele lugarzinho para escapar. Por quê? O que é que acontece? Nenhum homem ficou abusivo agora, na minha opinião. Nenhum caso desse que vem à tona ele era ótimo, maravilhoso, e ele ficou abusivo agora. Porque a violência contra a mulher e o relacionamento abusivo, ele é uma evolução. Né? Ele é uma evolução maligna. É um câncer sem quimioterapia. E aí o que acontece? As mulheres vão tolerando até quando não aguentam. Né? Até quando chega o feminicídio. E aí o que acontece? Quando a gente estava, antes desse momento, ele saía para trabalhar, ela, se trabalhasse, também saía, ou ele ia jogar uma bola, ele ia para uma faculdade, ele ia para uma escola, a criança estava fora de casa. Então aquela mulher tinha um momento, com todo o sofrimento, ela podia ter um momento de respirar, né? Daquela pressão ser extravasada. Só que agora todo mundo dentro de casa não tem mais isso. Não tem mais isso. Inclusive o trabalho, eu vou até depois eu mando para você e eu deixo essa arte à disposição para quem quiser. A gente trabalha com esse violentômetro aqui, que ele mostra, muito genericamente, uma evolução negativa até chegar no feminicídio do relacionamento abusivo. Eu sempre distribuo esse material. Aqui no verso tem uns telefones que a pessoa pode buscar ajuda. E eu sempre distribuo esse material e peço às mulheres, marquem aqui nesse quadradinho em que nível você já está. Você tem esse material em meio eletrônico? Eu tenho ele. Eu posso mandar para você a arte, se você quiser. Me manda a arte para poder reproduzir ele nas minhas redes sociais. Isso. Ele é muito útil, porque o violentômetro, porque a gente vê assim, algumas coisinhas que a pessoa faz, é bobagem. Ele mente, ele ciúma, ele culpabiliza, ele humilha em público. Mas isso é bobagem. Ele nunca me bateu, ele nunca gritou comigo, ele nunca me xingou. Tá entendendo? E aí a tendência eu sempre peço, marca aqui. A tendência é ir aumentando. Aí a gente sempre pede. Aqui no cantinho, quando o rosa tá mais claro, tome cuidado. Aqui, quando o rosa fica mais escuro, reaja. Né? Não se destrua. Aqui, quando fica mais escuro, que é quando a mulher procura ajuda, que já tem geralmente lesão corporal e já está pertinho do feminicídio. Então a gente tem que ensinar essas mulheres a buscarem ajuda quanto antes, melhor. Porque o relacionamento abusivo é desse jeito. Infelizmente, é desse jeito. E aí, aí a gente tem a impressão que aumentou. Não, as mulheres agora não estão aguentando mais.
Tem mulheres hoje, Marcos, que estão encarceradas, literalmente, estão em cárcere privado, sem acesso a um telefone, sem acesso à internet. Quando tem acesso à internet, tem acesso monitorado. Então, o que é que a gente precisa? Das pessoas que estão fora, as pessoas do convívio social dessas famílias, as famílias extensivas, a vizinhança, colegas de trabalho, pessoas da igreja, pessoas do condomínio, pessoas que convivem com aquelas pessoas que sabem que aquela mulher sofre. Denunciem. Você não precisa entrar em atrito físico, vias de fato com ninguém, não. Denuncie. E eu queria dizer a você, aqui eu tenho uns números que eu queria passar, né? Que também a gente acho que já está perto de acabar a live, né? Tem uns números que eu queria passar. Tão rápido, hein? Rápido, pelo menos o 180, que é o Disque de Denúncia Nacional, o 181, que é o número da Polícia Civil, da Disque Denúncia, o Disque 100, porque geralmente tem criança, tem pessoa idosa, adolescente também, né, que é o Disque Direitos Humanos, e aí tem outros números, o número da DAGV daqui, 3205-9400, 3205-9400, 127, que é o número do Ministério Público, né? E também a Coordenadoria Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça daqui de Sergipe, a Coordenadoria 3226-3100. 3226-3100. Sem contar que vocês podem também me achar nas redes sociais. Eu sou da Coordenadoria da Mulher e da Secretaria de Inclusão. Eu, Érica Leite, Linei Pereira, que é a nossa coordenadora, Ana Márcia, que é a nossa diretora, a secretária, né, que é Leida Lúcia. Então, assim, nós temos uma equipe que, apesar de nós não estarmos lá na secretaria presente, mas nós estamos nas redes sociais. Procure a gente, denuncie, peça ajuda. Então, é isso que eu queria dizer e quero lhe agradecer por estar aqui, pelo espaço. Olha, são grandes mulheres, essa que você citou aí, eu conheço, eles fazem um trabalho espetacular. Eu queria complementar o que você está falando, dizendo que tem algumas coisas do poder público que tem que funcionar. A Patrulha Maria da Penha é uma coisa que onde não tiver, tem que ser feito, porque é fundamental. Eu estava vendo também, dando uma pesquisada, tem países que estão adotando senha assim, para mulheres nesse momento, quando elas chegarem nas farmácias ou nos hospitais, tem uma senha que ela recebe de alguma forma e ela fala e aciona. Porque muitas vezes a mulher tem medo de denunciar, tem medo do marido. Então, esse papel do cidadão, do vizinho, do amigo, das pessoas que denunciam é fundamental. Isso. E tem que criar mecanismo de diálogo entre o poder público e as mulheres que possam ser cifrados, para a mulher poder ter condição de segurança de denunciar os seus algozes. Eu acho. Márcio, uma coisa que eu queria dizer aqui, que eu esqueci de falar, que não posso deixar de falar. Pode falar. As prefeituras, os municípios, têm que entender que investir em políticas públicas... o papel do poder público nesse Isso, pronto. Eu acho que é importante. Pronto. Isso. O poder público, nas 3 esferas, fica mais fácil. Pronto. Tem que entender que investir em políticas públicas para mulheres, né, não é gasto. É investir numa cidade melhor, num estado melhor, num país melhor para se viver. Essas políticas públicas que tem que ter, né, os grupos de ressocialização, os grupos reflexivos, que tem que ser institucionalizados para que esses homens possam ser reeducados, ressocializados, que eles desconstruam essa visão misógina de mulher como extinção do patrimônio. As prefeituras têm que entender que precisam ter as coordenadorias das mulheres, que tem que ter os CREAS, os CRAS funcionando, que aquelas mulheres têm que saber onde buscar ajuda, a informação tem que chegar nos povoados, né? Nós temos só 5 delegacias especializadas aqui em Sergipe, precisa de mais delegacias. O ideal é que, pelo menos por região, né, tivesse uma delegacia especializada, algumas, pelo menos assim, a cada 3 municípios, a cada 4 municípios, tivesse uma delegacia especializada funcionando 24 horas. Porque no final de semana, é à noite, é no feriado, que a agressão acontece mais essas mulheres. E as mortes também. Então é fundamental a ação efetiva do Estado. Quando os gestores e as gestoras entendem que investir em políticas públicas para combater a violência doméstica e familiar não é gastar dinheiro. É procurar qualidade de vida para aquela sociedade.
né? É tornar a sociedade, tornar a cidade, tornar o Estado um lugar melhor para se viver. Então é essa a função do Estado. E a mulher em situação de violência, a mulher em situação de violência doméstica, ela precisa do apoio da família, do apoio da vizinhança, de colegas de trabalho, ela precisa da ação efetiva do Estado com políticas públicas e com a rede funcionando. Mas se tem uma coisa que ela não precisa é de julgamento. É isso que eu digo sempre. Entendeu? Então é fundamental que os gestores e as gestoras entendam que precisam e devem fazer essas políticas públicas, não só no papel, mas que elas funcionem mesmo na prática. Eu vou subscrever o que você falou aí. Beleza. Queria fazer um complemento. Eu acho que esse decreto nessa quarentena, tanto do governo do estado quanto do prefeito de Aracaju, eu acho que eles teriam que conter que essas estruturas de apoio institucionais às vítimas com violência e o acolhimento dessas vítimas foram os setores essenciais para poder proteger melhor as mulheres que são vítimas de violência nesse período, que eu concordo com você, que acho que esse período está potencializando, então está vindo mais à tona a violência, mas ela é latente no decorrer de todo o ano, e que esses serviços, esse combate à violência e o acolhimento das mulheres estivesse nos serviços essenciais pelo decreto, tanto do governador quanto do prefeito, para poder ter uma atenção mais forte, uma estrutura maior, tanto para os profissionais poderem atuar protegidos, tanto da legislação quanto de equipamentos de proteção individual e de aporte salarial, quanto as vítimas, as mulheres, poderem ter melhor assistência nesse momento de pandemia. Então, a minha sugestão é que esse combate à violência e o acolhimento das mulheres fosse decretado como serviços essenciais para uma melhor atuação nesse momento. E, inclusive, eu não sei qual o número, mas eu vi que tem muitas mulheres que precisam ser acolhidas depois que sofrem violência, tem coragem de denunciar e muitas vezes não tem para onde ir. Isso. A rede hoteleira de Aracaju está toda sem ocupação, porque ninguém está viajando, tal, que pode ser utilizado a rede hoteleira nesse momento para poder acolher essas mulheres vítimas, poder ter acompanhamento psicológico, poder ser treinamento, organização, para ela poder reconstruir a vida. Mas nós estamos chegando ao final. Foi maravilhoso esse papo, viu, Valdilene? Muito obrigada. Eu só tenho a lhe agradecer esse espaço. Esse assunto não se exaure. A gente falaria aqui 4 horas brincando. Pois é, passou 1 hora rapidíssimo. Eu tinha um monte de tema aqui ainda para falar, inclusive da pandemia, que é uma coisa que os empregados e empregadas domésticas estão sendo demitidos, e a maioria são mulheres e negras. Isso, e negras. Nas crises, periféricas, as mulheres pobres. são mais demitidas do que os homens, o que é um absurdo isso. Né? E como é que ingerir essa questão de gênero, como inserir essa questão de gênero no gerenciamento da crise. Mas nós estamos terminando, eu quero lhe agradecer por esse bate-papo. Vamos conversar. Muito obrigada. E vamos voltar a fazer outra conversa sobre isso. Vamos sim. Eu lhe agradeço muito, viu? Um beijo. Tchau, beijo tchau. no coração e parabéns. Tchau, gente. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado, tanto a turma do Facebook, Márcio Macedo PT, como do Instagram, Márcio Macedo PT, como os seguidores da doutora Valdilene. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a semana que vem. Fé em Deus. Tchau. Tchau. Parabéns. Para você também. Tchau, tchau.